conversar um pouquinho em relação à problemática do tratamento de esgoto no nosso país. Tá? De fato, são um dos grandes desafios que o direito ambiental precisa enfrentar, né? Porque muito se fala em relação a incêndios na floresta amazônica, ao uso indevido, por exemplo, dos agrotóxicos, né, pelos agricultores brasileiros. Muito se fala também frente aos impactos aí das mudanças climáticas, tá? Mas a questão do saneamento básico prestado pelo Estado brasileiro é algo muito preocupante, né? Como já foi dito aí no nosso plano, né, de aula, nós temos um percentual muito alto aí de brasileiros que não têm acesso à água potável, que não têm acesso a tratamento na sua rede de esgoto. Nós estamos falando aí de 48% da população brasileira que não tem, né, a devida coleta do seu esgoto. Nós estamos falando aí de 35 milhões de brasileiros, tá? A gente está falando, ou seja, da população aí do Canadá, equivalente à população aí do Canadá, tá? Que não tem acesso aí à água tratada. Hoje, mais da metade dos municípios brasileiros, eles não fiscalizam a qualidade das suas águas nos seus estados, nos seus municípios. Então, isso é algo muito preocupante também, tá bom? E esses dados estatísticos, né, eles refletem principalmente na questão do desenvolvimento humano, tá? E de problemas seríssimos ligados à saúde, né, e a desenvolvimento infantil, principalmente. Um dado que nos preocupa muito, que é um dado que foi trazido para o ordenamento jurídico, para conhecimento da população, foi um dado do censo de 2017, onde ele trouxe a seguinte estatística, que apenas aí, vamos dizer assim, em torno de 59%, tá? Quase aí 60% das escolas de ensino fundamental no nosso país não possuem rede de esgoto. Então é algo realmente que, né, um assunto realmente que se faz necessário parar para pensar e para poder instituir aí medidas sérias e eficazes para poder atacar o problema. Tá? De fato, não há nenhum aí impacto ambiental hoje que seja maior, né, do que o lançamento de esgoto não tratado. Como eu disse para vocês, tá? Para que haja realmente o desenvolvimento humano, é necessário entender esses aspectos sociais, esses aspectos culturais, econômicos e políticos, e principalmente os aspectos ambientais são de suma importância, porque os aspectos ambientais, o meio ambiente ao qual o ser humano está inserido, como eu já falei com vocês, a gente está falando do meio ambiente cultural, a gente está falando do meio ambiente natural, do meio ambiente artificial, do meio ambiente do local de trabalho, né, do meio ambiente de trabalho. Então faz importante sim, né, que o saneamento básico, né, o básico que o Estado tem que prestar em termos, né, de proporcionar aos cidadãos um meio ambiente sadio, equilibrado, né, para perfeita qualidade de vida, né, que está lá no artigo 225 da nossa Constituição, está ligado diretamente o quê? Né, esses pilares, eles contribuem o quê? Diretamente para o quê? Para a redução dessas desigualdades sociais, essa política pública ambiental prestada de forma correta, ela promove, né, uma vida mais digna, ela amplia a capacidade e a oportunidade das pessoas. Então faz necessário ter um olhar, né, atento e diferenciado para essa questão. Né? O conceito de saneamento básico está lá na Lei Federal 11.445 de 2007, tá? Onde esse conceito de saneamento básico no nosso país, a nossa legislação brasileira, ela abrange não só, né, a questão do tratamento de esgoto, como eu falei com vocês, mas a questão do abastecimento de água, o manejo das águas fluviais, os resíduos sólidos também. Tá? E a nossa Constituição, tá? Bem como a lei, né, essa lei federal, ela assegura o quê? Né, justamente esse conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais, né, de abastecimento de água. A nossa Constituição também, ela vem assegurar, juntamente com a lei, esse esgotamento sanitário, essas limpezas, né, essa limpeza na área urbana, essa drenagem urbana, os manejos de resíduos sólidos, as águas pluviais. Então, a legislação, né, que institui aí, né, o plano aí, né, a forma como que o Estado deve prestar o saneamento básico,
né, para nós cidadãos, está lá na Lei 11.445, bem como na nossa Constituição Federal. Tá? Então é importante a gente destacar também um outro aspecto que está lá na lei, tá? Cabe o quê? Cabe ao poder municipal, tá? A lei, ela institui aí, né? Ela prevê, na verdade, um plano nacional de saneamento básico, tá? Esse plano nacional de saneamento básico, ele foi promulgado em 2013, tá bem? E nesse plano nacional de saneamento básico, tem a previsão de que as prefeituras, tá? Elas venham a elaborar esse plano municipal de saneamento básico. Com isso, vai dar mais efetividade, tá, a se atacar o problema, né? A partir do momento que o gestor público, né, quando você dá legalidade, tá, para o poder municipal, né, ele gerir aí um plano municipal de saneamento básico, você está trazendo o gestor público mais próximo ao problema. Então, com isso, tem-se o quê? Tem-se, né, espera-se pelo menos, né, a garantia e a promoção aí dessa segurança hídrica, né, essa prevenção de doenças, essa redução da desigualdade social através desse plano municipal e um plano municipal mais eficiente, né, visto a proximidade do gestor público com o problema, diferente, por exemplo, de ações federais, né, que venham justamente a suprir essas faltas do município. Então, realmente, o prefeito, ele se tornando responsável, vamos dizer aí, né, por esse plano municipal, né, de saneamento básico, ele vem justamente o quê? A fomentar, né, essa igualdade social aí, essa melhor distribuição aí e esse melhor aí exercício, né, como que eu posso dizer, esse melhor desempenho mesmo das funções públicas do Estado, né, que justamente na questão de você fornecer, né, uma água de qualidade para a sua população, bem como a prevenção também referente a enchentes, a prevenções de acidentes, né, a ocupação inadequada do solo. Então, o plano municipal, né, esse plano de saneamento básico municipal, ele é muito importante, tá? Não só para atacar essas questões, principalmente da má distribuição, né, desses recursos, mas principalmente em trazer maior igualdade no acesso e na distribuição, né, desse bem. Então, isso é muito importante. Hoje nós temos, tá em tramitação aí, na verdade já tramitou, já foi aprovado, tá? Já foi aprovado pelo Senado, tá? Esse projeto de lei, ele está aguardando apenas a sanção do presidente da República, tá? Que traz justamente um novo marco para o saneamento básico brasileiro, tá? Onde principalmente, tá? Quais aí são os principais pontos aí desse projeto de lei que está lá para a sanção do nosso presidente, tá? Ele traz algumas metas audaciosas, né? Porque como eu disse para vocês hoje, né, deixa eu só pegar o dado certinho aqui, 35 milhões de brasileiros, né, não têm acesso à água tratada. Um outro ponto crucial aí nessa questão, tá? Sendo que, vamos lá, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Outro ponto, em torno de 40% da água que é tratada no nosso país é desperdiçada, tá? Por falhas no sistema. Seja por falhas no sistema até, né, essa água tratada chegar de fato até a residência, até o consumidor final, tá? Seja pelo próprio desperdício, pelo mau uso desse recurso hídrico. O fato é que hoje nós temos em torno de 40% da água que é tratada no nosso país, ela é desperdiçada, tá? E esse desperdício, quando é transferido para números, estamos falando em algo em torno de 12 bilhões de reais, tá? Que é o valor próximo, estimado, que o governo tem aí para poder justamente estar fomentando aí as políticas públicas ligadas à área de saneamento básico. Então, faz-se realmente necessário uma mudança legislativa para tentar atacar esse problema que causa um grande impacto ambiental no nosso país. Então, hoje nós temos, de fato, esse projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado, está aguardando apenas a sanção, mais uma vez, do presidente da República. E
quais são os principais pontos aí que eu destaco para vocês desse marco, novo marco do saneamento básico brasileiro? Tá lá. Primeiro ponto, tá? A meta é até 2033, 99% da população brasileira ter acesso à água potável em casa. Isso é um grande desafio, tá? Nós estamos falando aí de 13 anos, tá? Para poder cumprir essa meta. Outro ponto aí importante, meta de 90%, tá? 90% da população com coleta e tratamento de esgoto também até 2033. Nós estamos falando de um percentual de hoje que não chega a 40%, tá? Então, o plano aí, né, que se pretende, né, o que se pretende, as ações aí, né, que se pretende aí com esse novo marco é justamente subir esse percentual de que não chega a 40% hoje a 90% em 2033. Outro ponto importante também, né, dessa nova lei, né, desse novo marco aí do tratamento de saneamento básico no Brasil, tá? Ações, como eu falei com vocês, a questão do desperdício da água. Então, ele incrementa aí, né, ele fomenta aí ações para diminuição do desperdício dessa água, o aproveitamento dessa água da chuva, né, o reaproveitamento, a reciclagem dessa água, tá? Essa lei também, ela vem a trazer o fim de preferência a algumas empresas estatais, tá? Estaduais, desculpa, para poder tá explorando economicamente esses bens, né? Enfim, a prestação desse serviço. Um outro ponto muito importante dessa lei, tá? Ela realmente, ela vem a fomentar, tá? E abrir caminhos para investimentos, tá bom? Para poder justamente colocar em prática essas metas audaciosas, né? O nosso governo tem metas audaciosas, porque muito se fala em metas, em leis, né, em legislação aí, como eu já disse para vocês nas nossas aulas. A legislação brasileira é uma das mais avançadas legislações em termos de proteção de tutela do meio ambiente. Então, o que se precisa hoje é, de fato, colocar em prática, né, tudo que nós temos, todo o arcabouço jurídico que nós temos à nossa disposição hoje. Então, um dos principais pontos aí desse novo marco da Lei de Saneamento Básico no Brasil é justamente o quê? Essas metas audaciosas referente ao acesso dos cidadãos brasileiros até 2033 de água potável nas suas residências e com relação também a subir o índice aí para 90%, né, do esgoto tratado aí, da coleta e do tratamento de esgoto no nosso país. Então, realmente, isso aí são desafios realmente audaciosos que de fato demandam não só aí de medidas aí de fato eficazes, mas principalmente da captação de recurso, né, público, recurso privado, para poder de fato estar atacando essa problemática existente hoje no nosso país. Mais uma vez, quando falamos em problema ligados a coleta e tratamento de esgoto, a acesso à água potável, nós estamos falando diretamente de problemas ligados a déficit de aprendizagem infantil, nós estamos falando de problemas seríssimos ligados a doenças, a internações. O Estado, ele não trata a sua água, ele não trata o seu esgoto, mas ele gasta depois com saúde. E o gasto que você tem com saúde é exorbitante, entendeu? Então, nós precisamos entender essa logística, esse ciclo que nós estamos inseridos hoje, né? Então, mais uma vez, esses avanços são significantes, são positivos, tá? E vamos aguardar aí a sanção do presidente para de fato, né, observar se essas metas aí, elas serão realmente cumpridas.